Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Natália. Hoje eu vou ensinar essa cenoura aqui. Primeiro eu vou ensinar a parte laranja e depois as folhinhas no outro vídeo para não ficar um vídeo tão grande. Vamos precisar de uma tesoura, do tecido que ele tem esses buraquinhos. Esse aqui chama Etamine. Essa agulha aqui, ela é número 24, ela é própria para ponto cruz. Tem menor e tem maior. Tira um fio da meada, de um lado fica as duas pontas, que você junta e passa no buraco. E do outro fica a argola. Vamos começar pela base. A base tem um aqui, ó. Então, eu entro no buraco de baixo, saio no de cima, pego a argola, passo na agulha e puxo. Assim, eu fixo a linha no tecido. Entro no buraco de baixo, saio no de cima. Agora aqui tem um a mais aqui e tem um a mais aqui. Primeiro eu vou fazer esse daqui, entra no buraco de cima, sai no de baixo e vou voltar completando ele. Entra no buraco de cima, sai no de baixo. Se eu fizer assim com a linha, eu sei onde eu entro e onde eu saio. É uma forma fácil de saber, depois vira automático. Mas eu entro no buraco de cima, saio no buraco de baixo. Agora eu vou fazer o último, mas a próxima fileira tem um a mais aqui de novo. Então, eu entro no buraco de cima e saio no de cima. Vou fazer um X completo aqui, ó. Eu entro no buraco de baixo e saio no de cima, volto, eu entro no buraco de baixo e saio no de cima. Entro no de baixo e saio no de cima. Entro no de baixo e saio no de cima até chegar nesse daqui. Agora, eu vou fazer o último. Entra no de baixo, saio no de cima. Nós fizemos 1, 2 e fizemos o terceiro. Agora, nós vamos fazer a quarta fileira. Tem um a mais aqui e um a mais aqui. Entra no buraco de cima, sai no de baixo. Vou completar o X, entra no de cima, sai no de baixo, entra no de cima, sai no de baixo. Vou fazer até o penúltimo igual. Quando chegar no último aqui, ó, nós fizemos o quarto aqui, né? Vamos fazer um a mais aqui, um a mais aqui, ó. Só que o próximo, ele está no mesmo tamanho. São 14 daqui até aqui, do mesmo tamanho. Então, eu entro no buraco de cima, saio no de cima, entro no de baixo, saio
no de cima, vou no de baixo, no de cima, até o final. Entro no de baixo, saio no de cima, entro no de cima, saio no de baixo. Entro no de cima e saio no de baixo até o penúltimo. Entro no de cima, saio no de cima. Entro no de baixo, saio no de cima. Entro no de baixo e saio no de cima. Entro no de baixo e saio no de cima. Entro no de cima e saio no de baixo. Eu vou fazer igual eu fiz esses daqui, ó, até completar as 14 vezes. E depois eu vou voltar fazendo o X. A minha linha está acabando agora. Eu continuei aqui, ó, mesmo sem gravar, porque era igual. É só você repetir o que eu fiz aqui embaixo. Agora, eu vou completar aqui, ó, entro no buraco de cima e vou arrematar. Como não tá feito aqui, ó, eu entro na trama do tecido, entro na trama do tecido e entro na trama do tecido. Agora eu corto. Eu entro no buraco de baixo, saio no de cima, pego a argola, passo na agulha, puxo. Agora eu faço igual eu estava fazendo. Entro no buraco de cima, saio no de baixo. O primeiro ele não fica muito bonito, mas depois que a gente completa aqui, ó, ele praticamente fica parecido com os outros. Entra no buraco de cima, sai no de baixo e vou fazer igual até o final. Agora eu fiz as 14 fileiras iguais aqui, ó. O próximo tem um a menos aqui e um a menos aqui, ó. Eu entro no buraco de baixo, saio no de cima, no último aqui, e vou completar o X aqui. Entro no buraco de baixo, saio no de cima, completo o X e vou para a fileira de cima. Entro no buraco de cima e saio no de baixo. Entro no de cima e saio no de baixo até o último. Quando chegar no último aqui, eu entro no buraco de cima e saio no de cima. Essa próxima fileira, ela está do mesmo tamanho da de baixo. Eu entro no buraco de baixo e saio no de cima. E vou fazer isso até o penúltimo. Quando eu chegar no último, eu vou fazer ele completo. Entro no buraco de baixo, saio no de cima, volto, entro no de baixo e saio no de cima. Agora aqui em cima tem 3, um a menos aqui e um a menos aqui. Eu entro no buraco de cima, saio no de baixo, entro no de cima, saio no de baixo, entro no de cima e saio no de baixo. Agora eu vou voltar completando o X aqui, ó. Entro no buraco de cima, saio no de baixo, entro no de cima, saio no de baixo, entro no buraco de cima, saio no de baixo, entro aqui, ó. Se eu fizer assim, ó, eu sei que eu entro no buraco de baixo e saio no de cima.
Agora eu vou fazer no de baixo e no de cima de novo. Quando chegar no último, eu entro no de baixo e saio no de baixo. Entro no de cima, saio no de baixo e vou até o final. Se eu pegar a linha e fizer assim, eu sei que eu entro no de baixo, saio no de cima. Entro no de baixo, saio no de cima. E vou até o penúltimo, assim. Quando chegar o último aqui, ó, eu entro no de baixo e saio no de baixo. Entro no de cima, saio no de baixo. Quando chegar o último, eu entro no de cima, saio no de baixo. Entro no de baixo, saio no de cima. Entro no de baixo, saio. Entro no de cima, saio no de baixo e vou até o final assim. Entro no de cima, saio no buraco de baixo. Entro no buraco de baixo, saio no de cima. E vou até o penúltimo. Entro no de baixo, saio no buraco de baixo. Só que a minha linha está acabando. Então, eu vou entrar no buraco de cima e vou arrematar. Eu entro na trama do tecido. Ó, desculpa, no que foi feito. Agora, na trama do tecido. O que foi feito na trama do tecido e no que foi feito. Agora, eu corto bem rente e vou colocar outra linha na agulha e continuar. Eu parei nesse daqui. Então, o próximo buraquinho aqui, eu entro no de baixo, saio no de cima, pego a argola, passo na agulha e fixo a linha no tecido. Se eu fizer assim, ó, eu sei que eu entro no buraco de cima e saio no de baixo, formando o X. Entro no buraco de cima e saio no de baixo. Entro no buraco de cima e saio no de baixo. E vou assim até... Eu fiz uma parte sem gravar, porque é igual, para não ficar um vídeo tão longo. Cheguei na penúltima, eu entro no buraco de baixo, vou pro buraco de baixo, entro no de cima, saio no de baixo e vou fazer assim no de cima e baixo até o penúltimo aqui, porque o último X já está pronto. Quando chegar no penúltimo, eu entro no buraco de cima, saio no de baixo, entro no de baixo, saio no de cima e vou no de baixo até no de cima, até o penúltimo aqui, ó. Quando chegar o penúltimo aqui, porque o último já está com X, eu entro no buraco de baixo, saio no de baixo, entro no de cima, saio no de baixo, entro no de cima, saio no de baixo. O último já está com X, então eu vou fazer o último aqui, ó. O último.
Então, eu entro no buraco de baixo, no buraco de baixo e vou arrematar. Eu entro na trama do tecido. No que foi feito e na trama do tecido. Desculpa. No que foi feito, na trama do tecido e no que foi feito. Agora, eu vou fazer nesse aqui também, ó. Então, eu entro na trama do tecido e no que foi feito. Puxo. Agora é só cortar. Cortei bem rente. Assim fica o avesso perfeito. E assim fica a parte de baixo da cenoura. Próximo vídeo eu vou ensinar a folhinha, as folhinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, siga o canal, curta o vídeo e até o próximo. Tchau!